bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Enfim, chegou o grande dia. Quem aí estava ansiosa ou ansioso esperando o nosso curso gratuito de massas? Vocês me pediram muito que eu fizesse um curso gratuito que fosse totalmente voltado só para massas. E eu e minha equipe resolvemos atender a este pedido com todo o carinho do mundo. E eu preparei para vocês um curso gratuito incrível, onde eu vou revelar todos os meus segredos. Bom, vocês já sabem, né? Quem me segue, já faz os meus cursos, sabe que eu costumo entregar tudo, né? Eu falo toda a receita em passo a passo, depois eu entrego as receitas escritas, então não fica segredinho guardado, né? Então a gente revela as melhores receitas no nosso curto espaço de tempo que temos, né, em cada videoaula, para a aula não ficar tão extensa, já que eu sou uma professora que falo muito mesmo, né, eu gosto de aproveitar esse pouco tempo que eu tenho para passar o maior número de informações possíveis para que vocês aprendam de maneira prática e eficaz e que tenham, né, sucesso ao realizar as receitas depois aí na casa de vocês. Que é muito importante que vocês vejam eu fazer e depois vocês consigam aplicar aí na casa de vocês, me marcam nas redes sociais também depois mostrando os resultados. Isso é muito importante, né? Não adianta eu passar uma receita difícil para vocês, que seja fácil para mim, mas que seja difícil para vocês, né? Eu tenho que me colocar no lugar de vocês, saber que muitas não têm acesso a todos os tipos de ingredientes, a todas as marcas. Então eu tento fazer uma coisa que se encaixe mais para a grande maioria das pessoas, né? Receitas fáceis, práticas e econômicas, certo? Então o que a gente vai aprender neste curso gratuito de massas? Hoje vocês vão aprender o meu pão de ló de chocolate, que eu ainda não havia ensinado. Aliás, nenhuma das massas que vocês vão aprender neste curso gratuito eu havia ensinado antes nos outros cursos gratuitos, certo? Então hoje é o pão de ló de chocolate. Vou fazer o passo a passo aqui com tudo certinho para vocês. Na nossa aula de amanhã, que é a nossa segunda videoaula, eu vou ensinar a minha massa de chiffon, tá? Que muita gente me pediu uma massa chiffon. E na nossa terceira videoaula eu vou ensinar a minha massa Oreo. Muito fácil essa massa de Oreo e a partir dessa massa vocês podem fazer outras combinações de sabor também para esta massa, certo? A nossa aula de hoje então é o pão de ló de chocolate. Uma coisa muito importante, na aula de amanhã eu vou ensinar vocês também a fazer uma coisa que me pedem sempre muito, que é fazer a prensagem. Tem muita gente que não sabe fazer a prensagem na forma retangular. Então a gente vai assar a massa, nossa massa de pão de ló. Eu vou utilizar a forma retangular, tá? Para assar o pão de ló. E na nossa aula de amanhã eu vou ensinar como você faz uma prensagem do bolo na forma retangular, que é praticamente a mesma coisa do que fazer uma prensagem, né, em forma redonda, tá? Na nossa aula de amanhã também eu vou ensinar vocês a massa de chiffon nessas forminhas aqui, que é aqueles famosos bolinhos de 1 kg que estão fazendo muito sucesso na internet. Então tem muita gente que quer uma massa, né, que seja para esse tipo de forminha, que renda, né, mais de uma forminha. Então vai ser na nossa aula de amanhã que vocês vão aprender. Essas forminhas de 1 kg aqui, para fazer bolinhos de 1 kg, que vende muito, vocês encontram no site da Rafisa Formas, tá, gente? Eles têm os kits já para bolos de 1 kg. As forminhas, né? Tem tudo certinho no kit para fazer, né, a sua produção de bolos de 1 kg. Você pode encontrar eles lá pelo Instagram também, tá? É muito fácil. Procura lá. Você tem, quem compra com o meu cupom de desconto tem 5%, tá, de desconto. Então vale muito a pena vocês entrar lá no Instagram deles e conferir. O desconto é Mahara. Na hora de colocar, preencher ali a parte do cupom, é só colocar Mahara. Outra coisa muito importante antes da gente dar início nessa receita de pão de ló de chocolate, que eu sei que tem muitas pessoas me assistindo e ansiosas, né? Tem algumas que falam, Mahara, vai direto pra receita, para de falar um pouco. Mas eu preciso passar todas essas informações antes da gente iniciar o curso, certo? Não pode pular as videoaulas, tá, gente? À medida que essa semana for liberando as aulas, assista todo o processo das aulas para que vocês não percam nenhuma receita. Ah, mas depois vai ter a receita escrita, né, Mahara? Sexta-feira tu vai liberar. Sim, mas nada como a gente vê, né? Nada como a gente conseguir ver o passo a passo da receita, né? E a partir de que vocês vejam eu fazendo esse pão de ló, vocês já têm a base principal para colocar em prática os outros
que eu venha a ensinar ou os outros que vocês vão ter acesso quando quiserem adquirir as nossas apostilas. Então é muito importante também ter a videoaula para aprender e colocar em prática. Então tá, pessoal. Outra coisa importante, além de assistir as aulas direitinho, não saia do grupo, tá? Não saia do grupo para não perder a sua vaga. Esse curso foi aguardado demais, tem mais de 100 mil pessoas me assistindo neste momento. É incrível o quanto a gente vem crescendo com esses cursos gratuitos, o quanto cada vez mais pessoas têm nos seguido e entrado nesses cursos gratuitos. Gente, muito obrigada para você que curte, né? É muito importante quem assiste pelo YouTube deixar um like para mim, para o meu canal crescer mais também, embora os cursos gratuitos eles não fiquem abertos no canal, mas é importante o seu like, ele ajuda o meu canal. É importante que você se inscreva agora, antes de iniciar a receita, por favor, te inscreve aí no meu canal, você não vai perder mais nenhum curso gratuito meu. É muito importante que você, após terminar esse vídeo, vá lá no meu Instagram oficial. Gente, eu só tenho uma conta no Instagram. Tem milhares de contas lá usando meu nome e minhas fotos, mas perfil da Mahara Bortolotti mesmo, só existe um, que é o Mahara Bortolotti Oficial. Eu bati agora por esses dias o marco de 300 mil seguidores, então você procure lá a Mahara Bortolotti Oficial, que tem mais de 300 mil seguidores, que é a minha conta oficial, certo? Lá eu tô fazendo tanta coisa legal no meu Instagram, a gente tá começando a postar receitas todos os dias lá no Instagram, tô fazendo stories, tô mostrando um pouco da minha vida pessoal lá, que o pessoal pede muito também, que eu mostre um pouco da minha vida, da minha família, né? Que eu conte, que eu dê dicas de quando eu comecei na confeitaria, o que as pessoas podem fazer para não desistir da confeitaria pelo meio do caminho. Então lá no meu Instagram tem coisas preciosas que eu só revelo para quem está lá me seguindo, tá, gente? Então vai lá, me segue no Instagram. Se você gosta mais de participar pelo Facebook, tem o meu grupo no Facebook, o meu grupo de confeitaria, que é Receita de Bolo com Mahara Bortolotti, vem aprender comigo. Para você não se confundir com os grupos que tem lá, o meu grupo oficial é o que tem um pouco mais de 150 mil membros, tá? Então você vai achar facilmente lá o meu grupo e a gente vai te aceitar lá dentro. Certo, gente? Lembrando que amanhã também é um dia especial. A gente vai, como sempre, todo mundo sabe, a gente joga limpo com os nossos alunos e com quem entra nos nossos cursos gratuitos. Você vai ter acesso a este curso gratuito por uma semana. Essa semana toda a gente vai liberando uma aula por dia, são 3 aulas. No quarto dia tem receitas escritas, certo? Então é muito legal. Na quinta-feira tem live comigo para tirar dúvidas. Na sexta-feira a gente coloca novamente as 3 videoaulas, certo? E libera também as receitas escritas. Então é uma semana inteira que você tem acesso a um conteúdo gratuito de qualidade, que muitas vezes não se encontra nem num curso pago, e eu sei porque eu já fiz diversos cursos pagos online. Então é uma semana inteira que você tem acesso ao conteúdo e mais acesso à minha equipe te dando suporte, tirando as suas dúvidas todos os dias durante a semana. E a gente também, né, obviamente, lança uma apostila nova, e dessa vez não vai ser diferente. A gente vai fazer o lançamento na quarta-feira, depois da terceira videoaula, da nossa super apostila de massas. Uma apostila que eu criei específica de massas. Ali vão estar as minhas 30 receitas de massas, todas testadas e aprovadas por mim, todas maravilhosas. As minhas alunas já testaram e têm sucesso com essas massas. Então amanhã, na segunda aula, eu vou revelar o valor dessa apostila e vou revelar também os bônus inéditos que vocês vão receber ao adquirir a apostila, tá? Mas isso só amanhã. O que eu posso adiantar para vocês é que ela vai custar menos do que a apostila de caseirinhos. Vai ser a nossa apostila mais barata, a de massas, tá? Então é isso que eu posso já adiantar para vocês. Ela vai ser a nossa apostila mais barata de todas. Então não perde a aula de amanhã. Vai ter a massa chiffon. Vou mostrar a prensagem do bolo na forma retangular e ainda vou revelar o valor da apostila para você estar fazendo a reserva amanhã, tá? Então segura a onda,
Não aceite mensagens de estranhos no privado. A minha equipe não chama os membros no privado. Então, se você receber uma mensagem pedindo para você passar 6, 5 números de código, essas mensagens que as pessoas chamam a gente no privado, pode denunciar este número imediatamente. Assim a gente garante que os nossos cursos vão ficar mais seguros, certo? E ninguém vai conseguir fazer nada de mal para os nossos alunos. Então, alguém te chamou no privado, pode passar para o administrador do grupo essa informação e depois já pode denunciar este número, porque a gente não entra em contato com os membros no privado. A gente não chama os membros no privado, certo? A não ser que o membro chame o administrador do grupo para tirar alguma dúvida. E o administrador do grupo, é só você clicar no nome do grupo e folhear um pouquinho para olhar os membros. Os primeiros nomes que aparece escrito do lado em verde, ADM, administrador, esses são os administradores do grupo e você pode chamar ele no privado para tirar qualquer dúvida. Certo, pessoal? Então vamos lá. Falei hoje demais, né? Vamos começar com a receita. Deixa eu tirar esse batedor daqui. Vamos lá, né, Mahara? Gente, eu tô tão feliz com esse curso gratuito. Deixa eu limpar esse balde aqui por dentro. Eu tô tão feliz com este curso gratuito. Vocês pediram tanto que queriam um curso só de massas, né? Porque às vezes muita gente assiste o nosso curso gratuito e a maioria, gente, assiste só a primeira aula, que é justamente a aula de massas. E às vezes é uma massa que a pessoa já sabe, que ela já tem a receita, ela estava esperando que ia aprender outra massa. Então, pensando nisso, nesse sucesso das primeiras videoaulas dos cursos, a gente resolveu criar esse curso só de massa, porque vai ser recorde de visualizações nos 3 dias de aula, né? Porque teremos 3 dias de massas mesmo. Com as minhas melhores massas, certo? Sem segredinhos, né? Que nem você deve encontrar em muito curso gratuito por aí. Aqui não tem segredinho não, tá? Então vamos lá. O que a gente vai precisar? 5 ovos. Então aqui os ovos, tá? Em temperatura ambiente. Vou colocar aqui na batedeira. 5 ovos em temperatura ambiente, tá? Vamos colocar também o açúcar. Vou pesar na minha balança, é muito importante ter uma balancinha digital. Mas, Mahara, eu não tenho balança digital, o que eu vou fazer para conseguir fazer a tua receita? Você vai depois fazer pelas xícaras, tá? Na sexta-feira eu vou colocar a receita escrita em ml, gramas e xícaras, tudo certinho, tá? Hoje aqui eu vou fazer ela usando só a balança, tá? Então são 180 gramas de açúcar refinado. Mahara, qual açúcar tu usa? Eu uso açúcar União. Mahara, posso usar açúcar cristal no lugar do refinado? Pode usar, tá? Mas eu indico, para ter o resultado mais perfeito, o refinado. Por quê? O cristal ele demora mais para se dissolver e se misturar, né, com os outros ingredientes, tá? Então, por isso eu tô indicando o refinado, certo? Então, aqui, o pessoal se apaixona por esses potinhos aqui. 180 gramas de açúcar. Coloquei o açúcar e os ovos, agora eu vou bater em velocidade média para que se misturem bem esses ingredientes, tá? Então eu vou começar. Pronto, pessoal, bati por uns 2, 3 minutinhos em velocidade média até que o ovo e o açúcar se misturassem por completo, tá? Não precisa ser aquela situação de dobrar de volume, certo? Então, coloquei aqui, vou até deixar aqui a minha batedeira, né, pra tirar tudo. Feito isso, agora a gente vai pesar a farinha. Aqui. Tô usando essa farinha aqui, Veneranda, mas você pode usar a farinha da marca da sua preferência, tá, gente? Vamos lá, 250 gramas de farinha. A minha farinha é a farinha normal, farinha de trigo, sem fermento, tá? Mas se você quiser, pode usar a farinha com fermento, não tem problema.
Você só não vai precisar depois adicionar aquela colher de sopa de fermento que sempre tem nas receitas, certo? Vamos lá, 250 gramas de farinha. Aqui. Gente, vão sempre, se possível, né? Mantendo a bancada de vocês, ou a mesa, não sei onde vocês costumam trabalhar, limpinha, organizada. Isso é um grande segredo das confeiteiras que tem sucesso, gente, é manter a organização, tá? É meio caminho andado pro sucesso de vocês, certo? Agora, a gente vai baixar aqui e eu vou adicionando agora a minha farinha aos poucos, tá? Vou ligar em velocidade baixa e vou adicionando a minha farinha aos poucos nessa quantia de massa que já tem aqui dentro. No ovo, né? Deu. E vou adicionando aos poucos. Não tem mistério, gente. O pão de ló mais fácil da vida. Mahara, não quero fazer o pão de ló de chocolate. Eu quero fazer um pão de ló branco. É a mesma coisa, tá, gente? Você vai fazer tudo que eu tô fazendo. E a única coisa é que você não vai adicionar, né, o cacau, certo? Aí, ao invés de adicionar o cacau, você iria adicionar a essência de baunilha. Outra coisa que o pessoal pergunta muito: Mahara, eu não tenho uma batedeira igual a tua. Minha batedeira é aquela, bem simplesinha. Vai dar certo essa receita? Vai dar super certo. Mesmo se for igual a minha, se for Arno, as outras marcas de batedeira, Planetária também. Se for aquela mais simplesinha que tem 2 ganchinhos, sabe? Também vai dar certo, tá? Agora eu vou bater em velocidade mais altinha por 2, 3 minutinhos. Adicionei a farinha e bati mais um pouco em velocidade média para alta, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar... Eu separei aqui, gente, 100 ml de água, tá? Geralmente, nessa receita de pão de ló, quando eu faço o pão de ló branco, eu coloco 90 ml. Mas como eu vou acrescentar agora 3 colheres de sopa de cacau 50%, então de 90 ml eu vou colocar 100 ml, tá? Depois nas receitas escritas vai ter todos esses detalhes explicadinhos. Então eu vou colocar aqui os 100 ml de água, as 3 colheres de sopa de cacau 50%. Se você quiser, pode usar o cacau 100%. Aí pode colocar 2 colheres só de sopa, tá? Não tem problema. Então eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de cacau. Coloquei. Vou juntando aqui minha baguncinha. E agora o ingrediente importante, tá, gente? Muito importante. Vou adicionar uma colherzinha de emulsificante, tá? É aqueles que pode ser usado para sorvete também, certo? Se você preferir, não precisa colocar o emulsificante, tá? Pode fazer a sua receita sem emulsificante. Só que o emulsificante, ele faz a receita ela meio que dobrar. Aí o seu pão de ló ele vai ficar mais fofo, mais macio e vai crescer mais, né? Vai ficar muito mais volumoso e acaba rendendo mais, certo? Então, eu vou colocar aqui agora a minha colherzinha de emulsificante. Aqui é aquelas colherzinhas tipo de sobremesa, sabe? Então, eu vou colocar uma colherzinha dessa. Não pode ser muito, tá, gente? Porque senão ele passa de um truque bom para nossa massa para um ingrediente que não traz um bom sabor. Então, não pode ser mais do que isso daqui, certo? Então, vou colocar aqui a colherzinha, que ela não vai modificar no sabor da nossa massa, essa quantia aqui. Ela vai só me ajudar, tá? Então, coloquei aqui.
O fermento a gente coloca por último depois. A essência de baunilha não vamos usar, só usaríamos a essência de baunilha se fosse o nosso pão de ló tradicional branquinho, tá? Então vamos lá bater agora em velocidade alta, tá, gente? Até que dobra de volume. Vamos lá. Começo baixinha, por causa que eu coloquei o cacau, né? Pra não voar cacau pra todo lado. Então começo devagarinho, bem devagarinho. E agora eu vou aumentar a velocidade. Agora eu vou aumentar. Eu quero que ele cresça bem. Pronto, pessoal. Olha só como que fica o nosso pão de ló depois de colocar emulsificante. Deixa eu mudar aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Se você quiser um pão de ló mais escurinho, você pode colocar uma colher a mais de cacau. Mas eu gosto dele mais clarinho. Pão de ló eu acho que é uma massa que ela tem que ser suave. Suave no sabor, suave na textura, né? Então, olha que linda. Essa massa aqui, olha, maravilhosa. O cheirinho perfeito. Nessa quantidade de emulsificante que colocamos não altera o sabor. Então tá tudo certo nessa massa. A gente vai usar a forma retangular. Bom, pessoal, agora que a gente terminou essa parte, eu vou raspar aqui, né, o batedor. Vou colocar uma colher de sopa de fermento e vou misturar na mão mesmo. Tá? Vou botar a forminha pra cá. Uma colher de sopa de fermento. Pra quem não sabe, eu vou passar uma informação que é bem velhinha já, tá? Mas tem gente que não sabe, né, gente? A gente sempre tem que pensar que pode ter a pessoa que não sabe aquela informação. Tem gente que se irrita às vezes, né? Passa a informação que todo mundo sabe, mas tem gente que não sabe. E às vezes é justo aquela informação que a pessoa tá tanto precisando para começar a colocar em prática, né, as suas receitas. Essa tampinha aqui, ó, equivale a uma colher de sopa. Então você pode encher a colherzinha, essa tampinha, e vai dar exatamente a colher de sopa. É uma medida, tá? Então coloquei aqui. Vou misturar com o fouet, tá? O fermento, a massa. Olha, gente, parece um bolão. Olha, que maravilha. Uma coisa muito importante com relação à massa: amarrar o meu pão de ló afunda depois que eu tiro do forno. O que eu tô fazendo de errado? Ou meu pão de ló sola, ou minha massa sola. Gente, por favor, tenham um cuidado no pré-aquecer o forno em 180 graus, tá? Amarrar o forno do meu fogão não tem 180 graus. É direto 200 graus, o que eu faço? Não vou conseguir assar a massa? Vai conseguir. Ao invés de você pré-aquecer por aqueles 15 minutos, você vai pré-aquecer por menos tempo. Você vai pré-aquecer em torno ali de 7, 8 minutos só, certo? Então tem que ter esse cuidado, não pode botar o forno pré-aquecer, tanto o forno do fogão quanto o forno elétrico, e esquecer da vida, gente. Precisa ter o tempo certinho, porque senão o pão de ló é uma massa muito sensível. Você coloca ele dentro de um forno que vai estar todo vapor a 200 graus ou mais, a massa vai dar aquela estufada para cima com vontade, e depois, na primeira vez que você já abrir o forno, ela já tende a começar a afundar no meio. Começa a afundar no meio. Ou abrir a temperatura do forno perfeita, tudo certinho, você ficou ansioso porque o bolo parece que tá pronto, deu 20 minutos assando, você já foi lá e abriu o forno para espetar a faca para ver se tá pronto. Gente, não existe massa que fique pronta em 20 minutos, 25 minutos. As massas ficam prontas a partir de 30, 35 minutos, ainda aquelas que são feitas em forminha bem pequena. Num bolo assim de forma retangular ou nas redondas maiores, ou você colocou 2 a 3 massas dentro do forno, não há necessidade nenhuma de abrir o forno antes de 30 minutos, tá? Então isso também é uma coisa que faz com que a massa afunde depois, né? Você ficar abrindo o forno toda hora para olhar, porque entra o ar ali, entra em contato o ar frio de fora com o ar quente, modifica a temperatura que estava perfeita do forno, e aí dá o resultado final que a gente não gosta na receita, que é a massa solar. Existem outros fatores também para uma massa solar, ingredientes de má qualidade, o fermento
que a gente pensa que já tá bom e tá durinho, a gente vai lá, cavoca ele pra usar, às vezes já venceu, ou quando ele tá empedrado assim é porque ele já não presta mais pra usar, ele tem que estar todo soltinho dentro da embalagem. Cuidem isso quando vocês forem comprar fermento também. Então são diversas coisinhas que a gente pensa que a receita que é ruim. Não é as receitas que são ruins, na maioria das vezes as receitas são boas. Se as receitas existem é porque alguém fez e deu certo. Mas, né, existe um monte de fatores que pode fazer com que a receita dê errado. Eu mesma já olhei outro profissional fazendo uma massa maravilhosa, uma receita maravilhosa, e eu peguei e fiz todo o passo a passo e a minha não ficou boa igual a da pessoa. Então, a receita dela que tá errada? Não. Eu que devo ter feito alguma coisa de diferente, ou a temperatura do forno dela não é igual à minha, ou o ingrediente que eu usei de marca diferente, ou foi a temperatura dos ingredientes. Então tem que cuidar tudo certinho. Depois nas receitas escritas vai estar todos esses detalhes, tá? Eu vou untar a minha forma, tá, gente? Essa massa aqui de pão de ló, se você for usar forminhas pequenas, ela rende até 4 forminhas de 14 centímetros, as redondinhas, que nem essa daqui, tá? Eu indico que seja até um pouco mais baixinha que essa, mas pode ser nessa aqui que é mais altinha, mas tem também as de 5 centímetros. Eu sempre indico que vocês assem as massas em formas mais baixas, justamente para que a massa não resseque muito dentro do forno, para que ela asse mais rápido e para que ela não afunde depois também, né? Não fique crua no meio. Então, quando você passa a assar as suas massas em formas baixas de 5, você praticamente elimina esse tipo de problema, certo? Ah, Mahara, quer dizer que eu não devo comprar as formas altas? Deve comprar as formas altas, porque você vai precisar fazer as prensagens. E as prensagens, o ideal é nas formas altas, tá? Então você vai assar suas massas nas formas baixas e vai prensar nas altas. Mas você pode também prensar na baixa. Eu vou prensar nessa daqui, na nossa próxima aula eu vou prensar nessa, tá? Mas pode prensar na baixa também, como também pode assar na alta e prensar na alta, tá? Vai também do costume que você tem, né, com as suas massas, com o seu forno, né? Eu demorei, gente, acho que uns 2 meses até me adaptar com o meu forno elétrico. Então, as primeiras massas não deram errado, massas que eu já era acostumada a fazer e sempre deu certo, demorou pra mim me acertar no forno novo. Então, o forno é maravilhoso, o forno não era ruim, eu que não tava me acertando com ele na temperatura, na regulagem dos botões. Então, nesse curso gratuito eu vou fazer esse daqui, eu vou assar no forno do fogão, porque muitas pessoas perguntam, mas e no forno do fogão como é que fica? Tu sempre faz no elétrico. Então, eu vou fazer no forno do fogão esse aqui e da próxima videoaula no forno elétrico, tá? Das duas maneiras dá certo, das duas maneiras você pode estar usando a mesma temperatura do forno, certo? A única diferença é que no forno do fogão geralmente não dá aquela douradinha em cima, né? E no elétrico a gente já tem a opção de ligar o dourador. Então, eu vou colocar o spray da Carlex no meu desmoldante, na forma, mas você pode untar de maneira tradicional, passando manteiga ou margarina com farinha, o jeito que você preferir. Se quiser colocar só um papel manteiga no fundo da forma, pode também, tá? Se quiser usar só uma forma, essa massa vai render uma forma de 25 centímetros das redondas, tá? Deu. Não dá pra colocar muito desmoldante, porque o desmoldante ele é gordura pura. Então, se a gente bota muito, essa gordura acaba passando pra massa e a gente também não tem um resultado legal depois, certo? Agora, eu vou despejar a minha massa aqui na minha forma, tá? Vou tirar aqui todo esse excesso do meu fouet. Mahara, eu não tenho fouet. Posso misturar com uma colher grande? Pode. Nada vai ser desculpa para você não colocar em prática essa receita. Agora eu venho com o meu pão duro. Essas espátulas com a pontinha de silicone, que não deixa ter nenhum tipo de desperdício, né? Elas rapam tudo. E vou colocar aqui. Ficou show de bola, gente! Agora eu vou distribuir aqui meu pão de ló na minha forma. Essa forma aqui que eu tô usando é a retangular.
ela não é a 20 por 30, que nem eu sempre costumo falar. Ela é pouquinho maior. Ela é 32, 33 por 23, tá, gente? Ela é um pouquinho maior, mas pode ser na 20 por 30 também. Porém, você vai ter um pão de ló mais altão, tá? Dou umas batidinhas para tirar o ar. Tá aqui meu pão de ló, lindo e maravilhoso. E agora eu vou levar pro forno do meu fogão, que vai estar pré-aquecendo em 180 graus, certo? Então, depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou o meu pão de ló de chocolate, certo? Um beijinho! Pessoal, voltamos! Olha que linda que ficou a massa pão de ló de chocolate. Então, se vocês quiserem uma massa de pão de ló até em cima, tem que ser a 20 por 30. Lembra que eu falei pra vocês, tá? Como eu quero prensar esta massa na próxima aula, eu vou prensar essa massa, vou rechear e prensar, mostrar pra vocês como é que se faz a prensagem. Então, eu preferi fazer numa forminha um pouco maior, porque eu não quero que passe muito aqui na altura, na hora que eu for, né, fazer a prensagem dela, tá? Mas olha que maravilha o cheiro, gente. Bem fofinho, ó. Ó, bem fofinha. Vou esperar ela esfriar mais e vou desenformar depois. Mahara, como é que eu faço o armazenamento de uma massa de pão de ló dessas? Eu posso botar ela na geladeira se eu quiser? Pode. O pão de ló, ele tem, né, essa característica de ficar fofinho mesmo quando está gelado. Então você pode desenformar, colocar ele, cobrir ele todinho com plástico filme se você quiser, ou com um saquinho que você não tem usado para outra coisa antes, tá? E você vai deixar esfriar, vai embrulhar bem no saquinho e vai levar para geladeira. Vai durar em torno de 6 dias dentro da geladeira, tá? Se você quiser deixar ela em temperatura ambiente, que é o que eu mais gosto de fazer, deixar as massas em temperatura ambiente, você pode deixar ela por 3 dias embaladinha em temperatura ambiente. Mahara, eu posso congelar o pão de ló se eu quiser? Poder pode, né? Você pode congelar ele, mesmo esquema, desenforma, deixa esfriar e coloca no freezer. Vai durar em torno de uns 15 dias dentro do freezer. Mas eu não indico que você congele a massa, tá, gente? Porque depois, quando você for descongelar, ela não vai ficar igual você ter tirado assim do forno na hora, que nem quando ela tá, né, feitinha na hora, né, novinha. Eu nunca indico, aliás, nenhum tipo de massa eu indico que você congele. Eu sempre indico que você prepare os seus produtos. Por exemplo, essa massa aqui eu vou usar para fazer a prensagem só amanhã. Então eu tô fazendo ela um dia antes. E é assim que eu indico que você faça quando se trata de massas assim retangulares para os bolos de corte, tá? Que você faça a massa um dia antes, que é para ela ficar mais estruturada no dia seguinte. Nunca fazer a massa, por exemplo, fiz a massa, espero esfriar e já começo a montar meu bolo. Não, tá, gente? É bom que você deixe a massa de um dia pro outro, ela cria uma estrutura e assim, né, diminui a chance de você quebrar a massa quando corta, porque tem gente que tira do forno e já vai cortar e fala, Mahara, minha massa despedaçou toda de tão fofa. Exatamente por isso, porque só tirou do forno e já foi tentar cortar para botar recheio. Certo? Aí a massa não deu tempo nem da massa descansar e ficar mais estruturada para receber o peso do recheio e da cobertura. Certo, gente? Então, falamos sobre o armazenamento dela, tá? Ela rende a forma de 20 por 30, então, na verdade, é retangular, para ficar mais alta. 20 por 30 fica perfeito o tamanho. Pode, se você quiser assim mais baixinha, aí vai render uma de 23 por 33, que é o tamanho dessa daqui, maior, certo? Vai render também 4 forminhas de 14 centímetros redondas, de 5 centímetros de altura, ou vai render umas 2 forminhas de 15 por 10, tá? Então rende todos esses tamanhos de forma, rende também uma de 25 por 10, se você quiser fazer um bolo redondo maior, né, grande, a massa toda numa forma só. Espero que vocês tenham gostado do nosso pão de ló de chocolate. Lembrando que amanhã é a nossa massa chiffon, muito fácil, incrível, que vocês vão se apaixonar. A gente vai assar ela naquelas forminhas que estão utilizando muito para fazer bolos de 1 kg, né? Pessoal, as confeiteiras estão ganhando bastante dinheiro vendendo esses bolinhos de 1 kg, que são fáceis de fazer, as massas rendem bastante, né? E ele é fácil de decorar e tudo mais. Lembrando que esse curso gratuito é de massas, tá, gente?
essas prensagens que eu vou ensinar a prensagem nessa daqui e também vou fazer uma prensagem na forma redonda na nossa última aula. É um bônus que eu tô dando neste curso gratuito, tá? Então vai ser só a prensagem. Decoração de bolos e tudo mais será num próximo curso gratuito, porque senão as nossas aulas vão ficar com 2 horas cada aula, né? E o pessoal não gosta de aula muito longa, tem que ser aí em torno de 40 minutos, 50 já tá estourando o tempo, certo? Então a gente faz o que pode, ensina tudo que dá tempo nessa 1 hora de aula que a gente tem, certo? Então era isso, a nossa aula de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã eu vou revelar o valor que vai ser a nossa nova apostila de massas perfeitas, tá? Vou falar também todos os bônus, como é que você vai fazer para fazer a reserva também. Então, a aula que vem está imperdível. Massa chiffon, prensagem da massa retangular e mais, vou falar também revelação do valor da nossa apostila. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Depois eu vou desenformar essa massa e já deixar tudo preparado para nossa próxima aula. Um grande beijo para vocês. Daqui a pouco os grupos já vão ser abertos para você tirar todas as suas dúvidas. A minha equipe está com todo carinho aguardando vocês lá para interagirem dentro dos grupos, falar se gostaram da nossa aula, se já vão colocar em prática o quanto antes para me marcar nas redes sociais, certo? Então é isso, a nossa primeira videoaula fica por aqui para não ficar muito longa. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Eu quero deixar aqui um recadinho sempre final de cada aula. Não desista dos teus sonhos, não deixa que ninguém fale que você não pode fazer alguma coisa ou que você não vai conseguir fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que você vai. Muita gente duvidou da onde eu iria chegar com a confeitaria e olha onde eu estou hoje, dando aula para mais de 100 mil pessoas num curso gratuito, com muitos seguidores nas redes sociais, graças a Deus, graças a vocês, né, que confiam no meu trabalho. Então não deixe, gente, quando eu comecei na confeitaria, eu comecei bem assim, como é que eu vou dizer? Não posso dizer bem humilde, porque humilde eu sou até hoje. Mas comecei bem por baixo, sabe? Vendendo bolo de porta em porta, tinha pessoas que riam de mim, mas eu já sabia aonde eu iria chegar e o que eu pretendia fazer. Então, não duvide dos teus sonhos, coloque um foco e uma meta na sua vida e corra atrás até você alcançar. Problemas vão surgir, empecilhos vão aparecer, mas o importante é você não desistir. Vocês sabiam que a única coisa que separa uma pessoa de sucesso de uma pessoa fracassada é a persistência? É essa palavra desistir? Isso é a única coisa. A pessoa que tem sucesso, ela apenas não desistiu. E a pessoa que tem fracasso apenas desistiu. Então não desista dos teus sonhos. Eu tenho certeza que vocês vão se tornar ótimas confeiteiras e vão viver da confeitaria, poder trabalhar em casa, perto dos filhos de vocês, ajudar na renda familiar e tudo mais que vocês desejarem nessa vida, certo? Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula. Olá, pessoal! Ah, não, esqueci da dancinha. Tá. Vou dar uma cortadinha agora, Léo, que tá passando o caminhão do... Tio do ovo. Não é o tio do ovo, é o tio do gás. Vou misturar... Ai! Mas o ideal para você ter uma massa que vem até